paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, contentes por mais uma vez poder estar na casa de Deus e se alimentando com a sua palavra. Eu quero aqui justificar também, minha esposa, ela não passou bem hoje, era para mim estar aqui até pela manhã também, e eu passei a parte da manhã com ela ali na UPA, mas graças a Deus eu saí de casa agora à tarde, minha filha ficou lá cuidando dela, ela já estava bem melhorzinha já. E essas coisas que anda comendo, né, como uma coisa aqui, como outra ali, daqui a pouco bagunça tudo, né? Por isso que a Bíblia fala que em tudo nós devemos antes fazer oração, deprecação e ação de graça. Tudo que a gente vai comer tem que levantar e orar e pedir a Deus a bênção, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero ler um texto aqui com os irmãos do capítulo 16 de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Glória a Jesus. Capítulo 16, versículo 1, alguns versículos que nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: não irei, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Poder sentar em nome do Senhor. Glória a Jesus. Uma missão poderosa, né, irmãos? Primeiro, Deus usa Samuel para poder colocar Saul como capitão do exército do Senhor, né, lá. Não foi confirmado o reino dele, inclusive em Oséias fala que dei-te um rei na minha ira e tirei no meu furor, porque não foi obediente à palavra de Deus. E aqui nós vemos Samuel temendo a Saul, porque Saul insistiu muito com ele para que orasse por ele, para que viesse com ele, para que honrasse ele no meio do povo. E quando Samuel virou as costas, ele segurou na capa de Samuel e rasgou a capa de Samuel. E Samuel virou e disse: rasgado de ti também foi o teu reino. Mas ele continuou reinando, ele continuou dominando sobre o povo. E Deus falou com Samuel. Quando Deus quer uma coisa, irmãos, quando Deus quer executar uma obra, um trabalho, Deus prepara todo um cenário. Primeiro, Deus colocou um ventre estéril para poder gerar um filho que haveria de ser um profeta para dar continuidade na sua obra. Os caminhos de Deus são perfeitos e nós não entendemos o caminho que Deus passa por ele. A Bíblia diz assim que os caminhos de Deus e os pensamentos dele também são mais altos do que os nossos. Nós pensamos aqui embaixo. Paulo exorta dizendo: buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado. E Samuel, então, quando o Senhor fala com ele, ele disse assim: mas como que eu vou lá? Saul está com raiva de mim, ele pode querer me matar. Aí o Senhor disse a ele: pega uma bezerra das vacas e desce, e vai lá. E chegando lá, você vai convidar a família de Jessé para o sacrifício. E lá eu vou te dizer o que é a vez de fazer.
E ele assim fez conforme a palavra do Senhor. E a profecia, irmãos, antigamente, na antiga aliança, o Espírito de Deus vinha sobre o profeta, fazia o que havia de ser feito e depois se retirava novamente. Não era como hoje, que o Espírito de Deus foi derramado sobre todo aquele que crê. Inclusive os apóstolos conversando com o povo, eles disseram, falou assim, olha, nós somos testemunhas dessas coisas, e também o Espírito Santo que Deus deu a quem lhe obedece. Se nós obedecemos a Deus, irmãos, a palavra de Deus, o Espírito Santo sempre vai estar conosco, nunca vai nos abandonar, e pode nos usar nos excelentes dons que é relatado aqui na Bíblia, para edificação, consolação e exortação também. Mas tem que haver obediência, porque Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa dar fruto mau, e nem a árvore má dar fruto bom. Pelos seus frutos os conhecereis. Se há obediência à palavra de Deus, porque é assim, irmãos, Satanás ele conhece toda a Bíblia. A Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel, conhece tudo. Mas tem uma coisa que ele não consegue fazer, é obedecer essa palavra. Ele não consegue obedecer essa palavra. E aqui Samuel, ele vai até a cidade, porque o profeta ficava separado também. O profeta não ficava no meio do povo para lá não, ocioso, para lá e para cá, na casa de um, na casa de outro, buscando agenda, fazendo amizade, não. Ficava restrito à vontade de Deus, ao querer de Deus. E ele desceu, e quando ele vinha descendo, os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, com as pernas tremendo, com medo. Porque quando aparecia o profeta, alguma coisa da parte de Deus tinha. E eles tinham medo, porque estava vendo toda a situação, que estava encaminhando a nação. E eles perguntaram, é de paz a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então eles se acalmaram. E ele então colocou o sacrifício, santificou os filhos de Jessé. E eles foram passando um a um. Aí passou um bonitão, Samar, o grandão, né? Porte bom, porte de soldado. Ele falou, certamente esse aí está na presença do Senhor, é esse. Aí o Senhor disse, não atende para a sua aparência nem a sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor conhece por dentro. O Senhor conhece cada um de nós no deitar e no levantar. Deus nunca vai dar uma responsabilidade para uma pessoa que não aguenta, uma responsabilidade para uma pessoa que vai largar a carga no meio do caminho. Não, Deus conhece. Inclusive alguma coisa Deus viu em você para te trazer para essa obra missionária aqui. Alguma coisa tem dentro de você que chamou a atenção de Deus. Você não veio aqui porque a igreja tem ar-condicionado, porque os bancos são bons, porque tem uns irmãos aqui, tem uns músicos que cantam muito bem. Não. Você veio porque Jesus te trouxe aqui para uma grande obra. Não foi para se acomodar, não. É para uma grande obra. Mas eu já fiz muito, mas vai fazer muito mais ainda. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E foi passando um a um na frente do profeta. E Deus não falou mais nada. E o profeta falou a Jessé, tem mais alguém aí ainda da sua casa? E Jessé disse, ó, tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas, é o menor, caçula. Ou seja, esse não serve para ser rei, para ser empunhar a espada, para defender um reino. Samuel falou assim, pois manda chamá-lo.
enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos sentar na mesa para comer. A chamada de Deus é esplêndida, irmãos. Quando Deus tem que honrar uma pessoa, Deus não honra ele escondido. Deus não fica com ele, ó, vem aqui que eu tenho um negócio aqui diferente, com mistério para falar para você num canto aqui. Não existe isso. Deus faz as coisas claras e na frente de todos, porque o nome dele é glorificado, porque ele não erra. Ele não erra. Há poucos dias foi dito aqui que ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Tem hora que manifesta coisa em mim que eu não conhecia e ele já sabia. Mandaram buscar Davi, Davi veio. Samuel estava sentado, o Senhor disse para ele, falou, levanta e unge, que é isso aí, unge ele depressa. Ele levantou, tirou a tampa do vaso e derramou sobre a cabeça de Davi, e diz a palavra de Deus, que no mesmo instante o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quantos irmãos que nós estamos vendo nos dias de hoje, ungido, que não tem unção nenhuma, se fizeram príncipes por si mesmo, mas o Senhor não os conhece, ocuparam posição em que Deus não os colocou, e aparentemente está tudo bem, mas no dia que Deus te levantar e te colocar na cadeira que Ele quer que você se assente, todos vão saber que Deus te chamou. E foi passando-se os anos, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e diz que um espírito mau da parte do Senhor, Deus não tem nada ruim, mas Ele permitiu que um espírito mau se apoderasse de Saul, e atormentava ele. E chegou um dia, Saul reinou 38 anos, irmãos, 2 anos na direção de Deus e 38 anos fora da direção de Deus. Pelo menos 3 vezes Deus colocou ele na mão de Davi, para Davi matar, mas Davi não matou. Davi disse assim, longe de mim lançar a mão do ungido do Senhor. O problema dele é com Deus, Deus vai resolver com ele. Certa vez Davi falou, quem sabe uma hora ele sai na batalha aí acometido, mas eu não vou colocar as mãos nele não. E ele perseguindo a Davi, porque Davi, a pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, com o chamado de Deus, ele é afável. O lugar que ele chega, ele conquista todo mundo. Mas todavia não é ele, mas a unção de Deus na vida dele. E muitas das vezes gera inveja, gera ciúme, gera tudo. E chegou o dia de Deus honrar Davi. Aí Deus permitiu uma guerra, lá os filisteus se levantaram contra Israel, e levantaram um gigante lá de quase 3 metros de altura, e o gigante desafiava as companhias de Israel todo dia, dizendo, dá-me um homem para que peleje comigo. Não precisa nós ficar degladiando, trocando espada para lá e para cá, cai gente ali, aí hoje você ganha, amanhã, e por 40 dias, ele clamava em alta voz, dá-me um homem para que peleje comigo. E diz que o exército de Israel tremia, quando ele falava. Era um guerreiro experiente. Aí o pai de Davi fala assim, ó, pega aqui esses pães e leva lá para os seus irmãos, para saber como é que eles estão, e pega 10 queijos aqui de vaca, pega os 10 queijos e leva, e entrega para o capitão de 1000, e procura saber como que estão seus irmãos lá na guerra. E ele foi, deixou as ovelhas guardadas, não deixou dispersa não, viu? Porque tem pastor hoje que fala assim, ó, Deus me mandou a tal lugar, e larga as ovelhas tudo dispersa por aí, não. Ele deixou guardada, com o guarda das ovelhas, falou, cuida delas para mim aí que eu estou resolvendo um negócio aqui do meu pai, mas eu volto. E chegando lá,
Os irmãos dele brigou com ele, disse assim: olha, você veio ver a guerra, você tem maldade no seu coração, você veio ver a guerra. Ele disse: e não há razão para isso? Ou seja, ele já estava falando da parte do Senhor. E não há razão para isso? Havia uma razão. Porque Deus não coloca a pessoa em situação difícil porque Ele quer, não. É porque Deus sabe que Ele vai vencer aquilo. Deus tem um propósito com ele ali. A Bíblia diz: proveite, não na fornalha na fornalha comum, no fogo comum, mas na fornalha da aflição. Não foi dentro de um forno de fogo comum, mas na fornalha da aflição. Então cada um de nós somos provados. E às vezes a luta vem: não vou aguentar. Aguenta sim. Quanto mais fogo no ouro, mais puro ele fica. As impurezas vão saindo e vai pegando valor. Aí chegou num lugar, falou assim: mas quem é esse incircunciso aí que está gritando aí, desafiando os exércitos do Deus vivo? Aí um falou assim: olha, aquele que vencer ele, o rei vai fazer ele livre, não vai pagar imposto. E além disso vai dar riqueza para ele, e também a casa dele não vai pagar imposto, e também vai dar sua filha para ele, para casar com ele. Aí ele foi em outro, repetir as mesmas palavras. Aí foi em outro, repetir as mesmas palavras. E ele falou assim: quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Senhor? E aí essa conversa chegou até Saul. Trouxeram ele até Saul. E falou: vai embora. Você não é de guerra, você não tem um físico. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis que não são, para aniquilar as que são. Aquilo que não tem parecer nem formosura, não é isso? O que Isaías falou? Que ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos nele. Mas já o escritor aos Hebreus diz assim, que ele foi feito mais sublime do que os céus. Aí falou assim: não, eu vou pelejar com o gigante, pode deixar ele comigo, eu resolvo o problema dele. Porque a pessoa cheia de Deus é assim, não tem problema para ele. A pessoa que tem um chamado de Deus, ele enfrenta qualquer coisa. Ele fala: pera aí que eu vou ver, vou orar primeiro. Não, é na hora. O problema apareceu, pera aí, vamos resolver isso aqui agora. Aí Saul falou assim: não, mas você não é de guerra, olha a sua situação. Ele falou assim: olha, eu vou contar um negócio para você. E quando a pessoa de Deus está falando, irmão, a gente vê que não é mentira. A gente vê que é verdade que está saindo. Porque a palavra que sai da boca dele, a Bíblia diz assim: sou eu quem confirma a palavra que sai da boca dos meus servos e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Aí Davi falou assim: eu estava apacentando as ovelhas do teu servo, meu pai, e veio um urso e pegou uma das ovelhas, e eu saí atrás dele, e peguei ele, segurei ele, e tirei a ovelha da boca dele. E ele se arremeteu contra mim, eu matei ele. Igualmente foi com o leão. Foi com o urso e foi com o leão, né? Solta a ovelha do meu pai, né? Abrindo a boca dando a vida pela ovelha. Isso é uma característica de Cristo. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Porque da maneira que Deus pensava, ele também pensava. Da maneira que Deus agia, ele também gostava de agir, com justiça. Ele era tão reto, que a Bíblia diz que eles consideravam ele como um anjo do Senhor, e considerava também como a lâmpada de Israel. Eles lutavam junto com ele, davam vida por ele, para que não se apagasse a lâmpada de Israel. Inclusive, quando ele estava de idade, um dos seus valentes falou assim: olha, o senhor não vai mais sair com nós na guerra, hoje nós te livramos, mas o senhor não vai sair mais, para que porventura não se apague a lâmpada de Israel. Ou seja, o que saía da boca dele vinha do céu, não era da terra. A pessoa que tem um chamado de Deus fala do céu, não fala da terra.
Aí vestiram as armaduras, nem Davi, colocaram a espada nele, ele saiu cambaleando com aquilo e falou: não, isso aqui não dá certo para mim não, jogou para lá. O recurso do mundo não faz com que o missionário ande. Certos recursos daqui da terra não servem para enfrentar a obra de Deus. O recurso de Deus vem de dentro. Tanto que Davi falou: o Senhor me adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços quebrou um arco de cobre. Jogou as armaduras para lá e desceu. Aí parou no ribeiro, dobrou o joelho. Eu tenho absoluta certeza que ali ele fez uma oração. Falou: Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Como o Senhor me livrou do urso e do leão, o Senhor vai me livrar desse incircunciso também. Eu confio no Senhor e sinto a tua força em mim. E se levantou com 5 pedras na bolsa e saiu ao encontro dele. Quando o filisteu viu aquilo, falou assim: mas rapaz, você vem com um pedaço de pau atrás de mim? Como você vai enxotar um cachorro, um cão? Vai embora, que senão eu vou dar a sua carne hoje para as aves do céu. Aí Davi falou assim: você vem a mim com escudo, com espada, com lança. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontastes, e hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça. E os corpos dos filisteus vai ser espalhado pelo arraial, as aves do céu vão se alimentar deles. E saiu ao encontro do gigante, colocou a pedra na funda, porque quem cuida de ovelha, irmãos, lá no campo, sabe disso. Ele lá na Palestina, eles usam funda para tocar os lobos, para acertar nos lobos. A mira deles é os lobos, que vêm para poder roubar o rebanho. E ele tinha a mira boa, mas Jesus deu mais uma fiada nela ainda, sabe? Porque mais tarde nós vemos que no exército de Davi tinha 600 homens canhotos que acertavam um fio de cabelo com a funda. Quando Deus está no negócio, não tem como errar. Aí Davi foi girando a funda, e soltou a pedra, e a pedra acertou bem no meio da testa dele. E a Bíblia diz que ele caiu para frente. Quem crê na palavra de Deus? Tem um Golias por aí de um filme aí que caiu para trás. Eu não acreditei não. Esse daí caiu, da Bíblia caiu para frente. Tinha que cair para trás, não é isso? O impacto batendo aqui, a pessoa cai para trás, não cai para frente. Agora, por que ele caiu para frente? Teve um rapaz pregando lá na casa de detenção no Pavilhão 9, ele falou assim: eu vou falar para vocês por que ele caiu para frente. E chamou a atenção de quase 300 irmãos, e aquela pregação, e Deus estendeu as mãos, abençoou. Aí no final ele falou, olha o que ele disse. Ele disse que o arcanjo Miguel, que toma conta do povo de Israel, colocou o pé na frente do Golias e ficou esperando Davi. Entendeu? Aí ele disse que quando Davi veio de lá para cá, que soltou a pedra, ele ficou olhando. Na hora que a pedra triscou na testa do Golias, ele deu nele um tapa na nuca e ele caiu para frente. Foi uma estratégia que ele usou, mas foi muito boa. Foi muito boa. Caiu para frente. E ele desafiava, irmãos, o povo de Israel. Esse desafio não ficou só aqui não. Esse desafio, ele perdurou pelos séculos. Porque esse desafio foi um desafio espiritual também. Ali Satanás tomando a boca de Golias, ele dizia: me dá só um homem para pelejar comigo. Não tem homem para pelejar comigo.
Eu já venci todos daqui para trás. Cadê? Manda um, traz um homem só para pelejar comigo. E aquele que vencer será senhor do que perdeu. E chegando à plenitude dos tempos, o Senhor Deus enviou Jesus como homem para pelejar com ele. E o Senhor Jesus sem arma, o Senhor Jesus sem nada, manso e humilde, venceu aquele que venceu Davi, que venceu depois Salomão, que venceu todos os homens. Jesus venceu ele. Jesus subjugou as forças dele e triunfou em si mesmo, para que nós hoje estivéssemos livres. Só que Davi partiu, mas Jesus não partiu. Jesus disse assim: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco. Jesus está conosco na peleja. Ele nos dá entendimento, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá tino para entender a sua vontade e o seu querer. E a luta não parou. Porque tem pessoas que aceitam Jesus e acham que vai ser as mil maravilhas. Quando nós levantamos a mão para Jesus, nós declaramos guerra contra o inferno. Eles vão lutar contra nós, eles vão lutar contra a nossa família, eles vão lutar contra os nossos filhos. Mas nós devemos permanecer firmes, crendo naquele que nos chamou para essa guerra. Davi era tão justo que Deus arrancava da boca dele a sentença. Quando ele caiu no adultério lá com Betseba e cometeu o homicídio. Aí Natã chega até ele, fala para ele: Davi, eu queria te falar um negócio. Ele falou: pode falar. Vou contar para você um negócio que aconteceu. Ele falou: é? Então conta aí. Tinha um homem rico na cidade e tinha também um pobre. O rico tinha suas vacas, tinha suas reses, tinha suas riquezas, tinha suas comidas. E o pobre só tinha uma cordeira, que foi comprada por dinheiro, e dormia no braço dele e comia no prato junto com ele. Aí chegou um viajante na casa desse homem rico. E o homem rico, ao invés de guisar das suas vacas, das suas ovelhas, foi e matou a única cordeira que esse homem pobre tinha. E alimentou o viajante. O que você acha disso? Ele falou: esse homem é digno de morte. E tem que pagar 4 vezes mais por isso. Aí o profeta olhou para ele e falou assim: esse homem é você. Aí ele abaixou a cabeça e falou assim: pequei contra o Senhor. Mas não saiu só da boca dele, saiu lá do fundo. Ele já estava arrependido lá do fundo. Aquilo já estava consumindo ele por dentro, porque ele era um homem justo. E quando ele falou, a voz dele foi ouvida no céu. Hoje, quando uma pessoa erra na nossa frente, aí a igreja quer perdoar nosso irmão, está perdoado em nome de Jesus, amém. Daqui 15 anos o pastor Auri não está aqui mais. Aí coloca esse irmão que foi perdoado aqui. O dia que ele tiver com uma palavra dura, a igreja fala: você não, você errou lá. Você lembra? Naquele dia. Mas o perdão de Deus não. O perdão de Deus é instantâneo. A Bíblia diz assim que Deus lança no mar do esquecimento. Embora Satanás de vez em quando vai lá com a vara dele de pescar, mas Jesus manda fogo nela, né? Para tentar pescar alguma coisa. Mas o perdão de Deus é pleno. O perdão de Deus é completo. E ele disse assim: pequei contra o Senhor. Aí veio na mesma hora a palavra do Senhor ao profeta, dizendo: olha, transpassado de ti foi o teu pecado, todavia fizeste isso às escondidas, mas eu o farei perante o sol e perante todo Israel, porque fazendo assim,
deste lugar sobremaneira, para que o inimigo blasfemasse do meu nome. Ou seja, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas é melhor colher na presença de Jesus do que sem Jesus. E eu pensando nessa parábola, eu disse assim, peraí, o viajante era Davi. Aliás, o viajante era, o homem rico era Davi, né? O homem pobre era Urias. As vacas, as cordeiras eram as mulheres de Davi. A única cordeira que o homem pobre tinha era a mulher de Urias. E o viajante, quem era? Que chegou. Porque eu pergunto as coisas para Jesus, irmão, na Bíblia. Tem pessoa que lê e não pergunta nada. E Jesus, ele está aqui para isso, para esclarecer as dúvidas. A Bíblia explica a Bíblia. Eu não preciso ficar comprando 3.000 livros para estudar, não. A própria Bíblia, ela explica ela e mostra ela. O que está, o que significa. E lá em Jó está dizendo assim, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Não é? Ou seja, Satanás é que era o viajante, que estava passeando, e chegou e movimentou a carne de Davi, para derrubar Davi. Porque Jesus disse que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa carne é fraca. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos vencer todos esses problemas. Nós vamos vencer todas essas coisas que vêm sobre nós, para destruir nosso lar, nossa família, para destruir aquilo que Jesus colocou na nossa vida. Lá em Apocalipse fala, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não é isso? Como que se guarda isso? É a nossa alma. O mais precioso que nós temos é a nossa alma. Como que guarda isso? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Satanás chega e olha e fala, não posso mexer com isso. A vida dele está escondida com Cristo. Eu não posso fazer nada contra ele. Não é assim? Há poucos dias, eu já estou finalizando, eu estava orando, e eu escutei uma voz do inimigo, conversando, né? Aí aquela voz, sabe, terrível, eu conheci logo que era a voz do inimigo, e fiquei prestando atenção naquela conversa. E o inimigo falava assim, mas não tem como derrubar ele. Como que nós vamos matar ele? Nossa vontade é matar, mas nós não podemos matar ele, porque ele está sempre acompanhado. Aí eu falei, mas Jesus, com quem que Satanás está falando isso? E aí Jesus falou comigo, que era com o irmão Francisco, né? E eu falei para ele aqui, que ele está sempre acompanhado, e que Jesus está cuidando dele. E Satanás não tem domínio nem poder sobre a vida dele. A Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. O conjunto estava aqui cantando hoje, irmãos, e eu fechei meus olhos, eu vi aquele monte de criança, tudo andando para lá e para cá, e glorificando a Deus aqui na frente, tudo de roupinha branca. E eu falei assim, mas pensei comigo, né? Eu falei, nossa, mas prepararam uma peça aqui com as crianças, né? Na frente do conjunto de louvor, né? Que bonito, que ficou bonito. E subia com agilidade, descia, ia para lá, ia para cá, e cantando as crianças e dançando. E eu falei, meu Deus, quando eu abri os olhos não tinha ninguém. Eram os anjos de Deus que estavam aqui, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Porque aonde Jesus está, os anjos dele estão ali. Quando nós fazemos o devocional na nossa casa, é desse jeito. Na hora que você fez a primeira oração, os anjos de Deus já se manifestam para poder adorar e glorificar o nome de Jesus. E Satanás não tem poder sobre a sua casa. Mas muito se esqueceu da chamada, se esqueceu da responsabilidade que Deus colocou na sua vida. Você tem poder. Você tem poder para vencer os Golias, para vencer os problemas, para vencer as coisas que vêm sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a tua igreja, sobre o seu bairro, sobre a nação.
Jesus não investe, irmãos, em qualquer lugar, não. Ele viu que você tem capacidade. Uns produziu 30, outros 60, outros 100 por um. Ele conhece a capacidade de cada um. E Ele te comissionou para essa obra. E coisas grandes Ele tem a realizar. Isso não é para vaidade sua, para o seu coração inchar, não. É para você saber que você tem um Deus que ainda está no domínio de todas as coisas. E a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não se desespera. O que eu mais vejo por aí é crente desesperado. Ah, fez isso, deu uma dor de cabeça, tem que incomodar todo mundo para... Não, é confiar no Senhor. Olha a confiança de Jó. Ele falou, ainda que ele me mate, eu espero nele. Foi o que ele disse. Ou seja, ele cria que o Senhor era poderoso para levantar ele. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e certamente se levantará por mim. Imagina fazer o velório de 10 filhos na sala e adorar a Deus, ele rasgar as roupas e falar, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Muitas pessoas entregam o caminho ao Senhor, mas não confia nele. Quando surge um probleminha, tem que incomodar o mundo inteiro por causa daquilo. Não. Nós temos um Deus. Quando eu tinha uns 2 anos e meio de idade, teve uma menina, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, tem pessoas que não sabem. Eu vou trazer ela aqui um dia. 7 anos de idade. Estava correndo no quintal, bateu a cabeça num pé de urucum, caiu e morreu. Aí pegaram ela, colocaram naquele colchão de mola, de capim, né? E veio, não tinha SAMU, não tinha UPA, não tinha ninguém, socorro. Era o seu Zezinho da farmácia que vinha, com a garrafada, com álcool, e passava e olhava os sinais vitais, e todo mundo olhou, experiente, chegou ali e falou assim, morreu. Está morta. Chama o pai dela para enterrar ela. E o pai dela analfabeto, sem saber ler e escrever, mas tinha um Deus que conhece todas as coisas, e é o príncipe da vida. E ele veio pedalando bicicleta, ó, do trabalho dele, e assobiando um hino. Se Cristo comigo vai, eu irei. Assobiando o hino, chegou lá assobiando o hino. Aí chegou, sem saber que tinha isso na Bíblia. Tirou aquela multidão, todo mundo de dentro da casa, não ficou ninguém. Só ele, a esposa e a menina. E eu que estava lá no canto, de 2 anos, 2 anos e meio. Dobrou o joelho no canto da cama, fez uma oração rápida, simples, sabe? Levantou e chegou e pegou na mão da menina e falou assim, minha filha, Jesus te chama. E ela levantou. E aí ela contando, ela disse assim, que estava correndo no quintal, bateu a cabeça na árvore e caiu no chão. Quando caiu no chão, chegou o padre, que ela não conhecia o diabo, falou que era o padre, com a roupa preta até embaixo. Aí segurou na mão dela e saiu levando ela. E disse que ia levando ela numa estrada escura. Diz que as árvores não tinham folha, não tinha fruto, não tinha nada, as árvores mortas, numa estrada. E diz que cada vez esquentava mais. Mas de repente, ela escutou uma voz chamando ela pelo nome. E ela virou para trás assim, e o homem também virou para trás. E era um homem de branco que estava na estrada fazendo assim para ela com a mão, para ela vir. E aquele homem olhou para ela com a cara feia e soltou a mão dela. E ela voltou e segurou na mão daquele homem de branco. E aquele homem de branco trouxe ela de volta. E hoje ela está com 66 anos. E ela vai vir aqui um dia. E quem sabe testemunhar com a própria boca dela, né? Em nome de Jesus, amém? O poder de Deus está na sua vida. Deus te comissionou para uma grande obra. Você não veio aqui porque você quis.
Você não estava passando, olha não, alguém te convidou, eu vim por causa do pastor Léo, eu vim por causa do pastor Ronaldo, eu vim por causa não. Você veio porque Jesus te trouxe. Essa obra é uma obra missionária. Jesus colocou essa obra como uma ferramenta poderosa contra as astutas ciladas do diabo. E nós vamos pelejar, ainda que ele nos mate, nós vamos permanecer com ele, porque ele é poderoso para nos ressuscitar. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor.